Olá, meus queridos alunos, nós vamos começar hoje um novo tema que trata-se da taxonomia e a classificação. Tema este bastante usado dentro da biologia, a sistemática e a classificação biológica. Vamos ver para que serve, da onde veio e algumas regras a respeito deste assunto. Vamos lá então? Primeiramente, vamos saber do que se trata este assunto. O que é a sistemática e a classificação biológica? Vejamos aqui, a sistemática é o ramo da biologia que trata dos princípios fundamentais da classificação biológica e da nomenclatura. Ou seja, a sistemática foi criada com o objetivo de organizar os diversos filos existentes no planeta e dar nome aos diferentes taxons, ou seja, categorias presentes dentro dessa classificação. Como a nossa biodiversidade é muito grande, nós temos diversas espécies de animais, de vegetais, de protozoários, de bactérias, etc. A sistemática veio para dar uma organizada nisso, porque antes era uma verdadeira bagunça. Essa necessidade de organizar surgiu a sistemática, um ramo da biologia que serve para classificar e colocar os diversos filos, ou melhor, os diversos seres, em grupos diferentes, ok? Vamos começar então com os fundamentos da classificação biológica. A sistemática é o ramo da biologia que descreve e dá nome aos seres vivos, como nós vimos agora há pouco. Ou seja, ela realiza a classificação biológica dos seres vivos. A sistemática foi proposta por Linneu, que criou a nomenclatura binominal, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí está, esse daqui não é o Linneu, esse é o da grande família. Este aqui sim é o Linneu, que criou a sistemática, que na verdade organizou melhor e deixou ela de maneira mais atual. Aqui um exemplo do que faz a sistemática. Nós temos diversas espécies de seres vivos no planeta. E dependendo da região onde você vive, você tem um nome popular para esse ser. Muda muito o nome de uma verdura, de uma árvore ou de um animal qualquer. Então, no caso, a espécie humana, a girafa, o milho, a minhoca, a batata inglesa são nomes populares. No caso da minhoca, por exemplo, é chamada de minhoco-sul em determinada região, ou minhoca americana em outra região. No caso da batata inglesa é chamada de batata, de batatinha, muda bastante conforme a região. Já o nome científico é padronizado. Em qualquer região do planeta sempre serão esses os nomes utilizados: Homo sapiens, girafa camelopardalis, zea mais, Peretima havaiana, Solanum tuberosum. São nomes científicos que obedecem a essa classificação de Linneu. Os fundamentos da classificação biológica também envolvem o seguinte: sistemática, o que significa inventariar. Inventariar é contar, é descobrir, é perceber, é ver quais são os seres pertencentes àquele determinado ecossistema, por exemplo, descrever aquele ser, qual é o seu habitat, o seu nicho ecológico, a sua anatomia, fisiologia, o seu nicho, enfim, e classificar a biodiversidade, pegar esses diversos seres e organizá-los e estabelecer as relações de parentesco entre as espécies. Aquele lambari, por exemplo, é parente deste lambari, são da mesma espécie ou são espécies diferentes. A taxonomia se refere à descrição dessas espécies e classifica essas espécies conforme o seu parentesco. A filogenia faz a relação evolutiva entre os organismos, ou seja, quem é descendente de quem, qual o ancestral comum de determinadas espécies, e com isso tudo vai se organizando dentro da sistemática. O objetivo é classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas, ou seja, colocá-los em grupos próximos
conforme o seu parentesco e a sua origem. Vamos ver agora tipos de classificação diferentes. Antigamente, os seres vivos eram classificados de maneira artificial, ou seja, era de uma maneira sem muito critério, baseado apenas na aparência daqueles seres. Platão, por exemplo, classificou os vegetais conforme a sua altura, gramíneas ou árvores ou arbustos, enfim, ele não levava em consideração a morfologia ou o parentesco evolutivo. Aristóteles, por exemplo, classificava os animais como animais com sangue e animais sem sangue. Ou seja, era uma classificação com critérios arbitrários, apenas nas semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Atualmente, nós utilizamos da classificação natural, que é baseada no parentesco evolutivo. Aí envolve muito mais ciência nessa classificação, os aspectos morfológicos, ou seja, a forma do animal, fisiológico, como que é a fisiologia de cada um desses seres, os aspectos reprodutivos, genéticos e ecológicos. Enfim, utiliza-se de muito mais ferramentas de ciência para classificar os animais. Então lembre-se, classificação artificial já não é mais utilizada. A classificação natural é a utilizada atualmente. Vamos ver agora um pouquinho sobre o histórico da classificação. Aristóteles foi um dos primeiros a criar as classificações e ele citou os reinos. Na visão de Aristóteles, havia o reino animal e o reino vegetal, e ele classificava os animais como sendo animais da terra ou da água e do ar. Primeira classificação de que se tem notícia. A segunda classificação foi feita por Haeckel em 1894, bem mais recente. Ele já acrescentou outras categorias taxonômicas, ou seja, táxons diferentes. Reino animal, reino vegetal e reino protista. No reino protista ele incluía as algas, os fungos, os protozoários e bactérias. Vejam bem que nessa segunda classificação, seres microscópicos aparecem, devido à utilização do microscópio. Aqui ficou então conforme a primeira e segunda classificação, reino Plantae e reino Animalia. Apenas 2 reinos e todos os seres eram incluídos ali, conforme Aristóteles. Depois, através de Haeckel, surgiram outros reinos, o reino Plantae, o Animalia e o reino Protista. Essas são as 2 primeiras classificações. Depois dela, ainda veio a terceira de Copeland, 1956, bastante recente, aonde ele colocou o reino animal, reino vegetal, reino protista e incluiu o reino Monera. O reino Monera, que é o reino das bactérias e das cianobactérias. Veja só, a quarta classificação de Whittaker, de 1969, já é uma classificação bem mais atual, praticamente utilizada até hoje. Reino Animalia, reino Plantae, reino Protista, reino Monera e a inclusão do reino Fungi, que é o reino dos fungos e dos cogumelos. Essa classificação muito mais abrangente, muito mais completa. Veja aí como que ficam então a quarta classificação, passando para o reino Plantae, Fungi, Animalia, Protista e reino Monera, a classificação mais atual que nós temos até hoje. Alguns anos mais tarde, Carl Woese incluiu nas categorias taxonômicas domínios. Esses domínios incluem todos os reinos que nós vimos agora há pouco, sendo esses domínios chamados de Archaea, bactéria e Eucária. Após o descobrimento de algumas bactérias muito interessantes que vivem em locais inóspitos, em locais de difícil condição de vida, foram criados esses domínios para separar, então, as bactérias do reino Monera, sendo que Archaea são essas bactérias bastante e que vivem em condições bastante inóspitas, o domínio bactéria, que incluem as bactérias do reino Monera, que vivem em condições, digamos assim, normais. Já o domínio Eucária envolve todos os outros reinos, Protista, Fungi, Plantae e Animalia.
ficando então a classificação atual, a partir de 1990, com essa cara aí. Eucária, incluindo protista, plantae, fungi e animalia, e bactéria e archaea englobam o reino Monera. Vejam só, após Linneu ter criado o sistema Naturae, que é o sistema de classificação e taxonomia, ele inseriu também as chamadas categorias taxonômicas. Nós vimos agora há pouco os reinos. O Linneu, além dos reinos, ele também incluiu 5 categorias. Dentro de cada reino existem as classes, dentro de cada classe existem as ordens, dentro de cada ordem existem gêneros, e a cada gênero existem várias espécies diferentes. Atualmente também nós temos as categorias filo, família e domínio, que foram criadas posteriormente para melhorar essa classificação. No sistema de classificação do Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação, é onde termina a classificação. Vejam então como ficam as categorias taxonômicas. Além dos domínios, que incluem todos os reinos, nós temos então, em cada reino, diversos filos. E em cada filo, diversas classes, e dentro de cada classe, diversas ordens, e assim por diante, até chegarmos na espécie. A espécie, então, é a unidade básica de classificação. Ah, professor, mas como é que fica a questão da subespécie? O que é isso? A subespécie é também conhecida popularmente como raça. Então, nós temos diversas raças de cachorro. Todos os cachorros pertencem, na verdade, a uma única espécie. Assim como os bois, nós temos várias raças de bois diferentes, mas todos eles pertencem a uma mesma espécie, porque geneticamente eles são muito parecidos. É claro que, assim como tudo na ciência, existem regras a serem seguidas. Dentro da sistemática e da taxonomia também. Então nós vamos ver regras simples da nomenclatura científica. A primeira regra diz a respeito do sistema binomial, ou seja, 2 nomes. Todas as espécies catalogadas têm que necessariamente apresentar 2 nomes. O primeiro nome é sempre se referindo ao gênero ao qual pertence aquela espécie. E ela sempre deve ser escrita com inicial maiúscula. Já vamos ver um exemplo. O segundo nome refere-se ao epíteto específico, ou seja, define a espécie. E este nome deve ser escrito com letra inicial minúscula. Isso é regra. Além disso, esses nomes têm que ser em latim ou latinizado. Por que o nome deve ser em latim? Por que não pode ser em inglês, por exemplo, ou espanhol, que são línguas faladas quase que no mundo todo? Foi escolhido o latim porque o latim é uma língua em desuso, é uma língua morta. Ela não se usa mais, então não corre o risco de ser modificada. Portanto, a partir do momento que você dá nome a uma espécie usando o latim, esse nome nunca mais vai mudar, porque o latim já não se usa mais. Além disso, o nome deve estar em destaque no texto. Vocês podem ver em qualquer livro, em qualquer apostila, quando se refere ao nome científico de uma espécie, ele está sempre em negrito, ou sublinhado, ou então em itálico. Vejam agora alguns exemplos dessa nomenclatura. Aqui nós temos o exemplo da Crotalus terrificus, a famosa cascavel. Reparem que o primeiro nome, ao que se refere ao gênero, está escrito em letra maiúscula. Isso significa dizer que existem vários gêneros Crotalus. Agora, o segundo nome, Terrificus, se refere a uma espécie de cascavel. É o epíteto específico, escrito em letra minúscula. Reparem também que ele está escrito aqui em itálico. É o destaque que é preciso dar ao nome científico. Aqui está uma cascavel, uma das espécies existentes. Um outro exemplo é quando se refere a 3 nomes. Nós temos aqui o nome do Anopheles nisorhynchus darlingi.
O Nisorrhynchus está se referindo a um subgênero, ou seja, ele ainda não é uma espécie, ele é um subgênero. Portanto, ele deve ser escrito entre parênteses, logo após o gênero e também com letra maiúscula. E aqui o epíteto específico, Darlingi. Se por acaso houver uma subespécie, a subespécie deverá vir escrita após o nome da espécie, também com letra minúscula. O Anopheles darlingi é esse mosquito simpático que está aí do lado, que é o transmissor da filariose ou da elefantíase. Ok? Então lembrem-se, primeiro nome se refere ao gênero, letra maiúscula. Segundo nome se refere à espécie, letra minúscula. E os dois sempre em destaque. Dentro da classificação filogenética, nós teremos alguns detalhes. Vejam só, a classificação filogenética é utilizada para determinar relações ancestrais entre as espécies, tanto atuais quanto extintas. E nós vamos encontrar grupos diferentes. Nós vamos ter o grupo monofilético, grupo parafilético e o grupo polifilético. Vamos ver um pouquinho de cada um desses grupos aqui. Primeiramente, o grupo monofilético. Do que se trata? O monofilético inclui todas as espécies derivadas de um ancestral comum, inclusive o ancestral. Reparem aqui na figura. Nós temos tartarugas, nós temos cobras e lagartos, nós temos crocodilos, além das aves. Estes grupos formam um grupo monofilético porque incluem o seu ancestral comum, os répteis. Então, quando esse grupo está dentro e junto do seu ancestral comum, ele é chamado de monofilético. O segundo grupo é o grupo parafilético. Compreende um grupo de descendentes de um ancestral comum, mas não todos os descendentes desse ancestral. Vejam aqui, seguindo o exemplo anterior, nós excluímos o grupo das aves. Então, este grupo que aqui está vai ser dito como grupo parafilético, ou seja, descendentes de um ancestral comum, no caso aqui os répteis, mas excluindo as aves. Nem todos estão presentes. Portanto, um grupo parafilético. O terceiro grupo é o grupo polifilético. Reúne 2 ou mais grupos monofiléticos, ou seja, aqueles que não incluem o ancestral comum a todos os grupos. Vejam só, você tem aqui o grupo mamália e o grupo aves, e eles não pertencem a um grupo que tenha um ancestral comum. Não está destacado na figura. Portanto, são 2 grupos monofiléticos, formando, então, o chamado grupo polifilético. Ok? Um grande abraço a vocês. Espero poder ter ajudado nessa parte de sistemática e taxonomia. E não se esqueçam, resolvendo é que se aprende. Um abraço.